Seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E o tema do vídeo de hoje é Batalha do prebiótico contra o probiótico. Bora lá? Bom, eu já fiz uma batalha do prebiótico e glutamina e eu achei bacana, né, esse tipo de abordagem. E aqui a gente vai fazer o mesmo esquema, tentar explicar qual seria a melhor opção, probiótico ou prebiótico. Lembrando que eles têm efeitos diferentes no nosso corpo. O prebiótico a gente vai estar dando bactérias, inserindo bactérias, e essas bactérias elas já habitam naturalmente o nosso trato gastrointestinal, como a gente já viu no vídeo de probióticos. Então, os probióticos que tem disponíveis para a gente prescrever são aqueles que a gente encontra naturalmente no nosso trato gastrointestinal. E então a gente vai estar adicionando bactérias que já existem naquele ambiente. Já o pré-biótico, a gente vai fornecer o substrato, então é como se a gente fosse alimentar as bactérias que já existem no nosso trato gastrointestinal, no nosso intestino. Então são propostas diferentes. Um a gente adiciona e o outro a gente já trabalha com o que existe ali naquele ambiente. E então, o que seria melhor? Parando para pensar que a gente tem uma infinidade de micro-organismos e muitas vezes, quando a gente fala de microbiota intestinal, a gente foca em bactérias, sendo que a nossa microbiota intestinal tem vírus, tem protozoários, tem fungo, tem árquea, tem outros micro-organismos que não as bactérias, que estão sendo estudados mais recentemente, né? Eles estão recebendo atenção. Quando a gente introduz algo ali, a gente não sabe o real efeito. A gente espera que aquela bactéria vai aumentar. Então, por exemplo, se eu dei um Lactobacillus acidófilos, eu espero que o Lactobacillus acidófilos aumente ali no intestino. Mas pode ser que não ocorra, porque existe uma interação, uma simbiose, né, entre as bactérias do intestino e inclusive os outros micro-organismos. Sendo que a gente não entende toda essa relação bactéria-bactéria e o que dirá a bactéria e os outros micro-organismos que habitam o nosso intestino. Então, é um universo muito complexo e que a gente não sabe metade, né, do que acontece ali. A gente não tem o mínimo de conhecimento, de entendimento do que realmente acontece ali. Então, quando a gente introduz uma bactéria, que por mais que ela pertença àquele universo, ela é um convidado, ela não é um intruso, ela é um convidado, né? Um intruso seria se fosse um patógeno. Mas a gente não sabe qual é a interação dela com as bactérias que estão ali naquele ambiente. Então, às vezes, ela não aumenta, mas ela favorece o aumento de outra bactéria positiva. E isso gera efeitos positivos na saúde. Então, a questão do probiótico é que a gente não sabe exatamente o que acontece ali dentro quando a gente dá aquela bactéria. A gente tem os estudos científicos, né, que mostram resultados num parâmetro bioquímico, num parâmetro antropométrico, né, lá na nota final, né, depois dessa interação do metabolismo delas, entre elas e com o nosso, gerando um resultado. E aí a gente se baseia nesses resultados científicos para um efeito que a gente quer no nosso paciente. Então, se é perda de peso, a gente vai procurar estudos que usaram probióticos para perda de peso e usar essas cepas que têm efeitos comprovados que promovem perda de peso. Ponto. Já o prebiótico, como eu falei, ele atua com o que tem ali. Então, ele estimula o que é positivo, que tem já ali, sem adicionar nada. Então, eu acredito que seja algo mais fácil da gente compreender o que pode acontecer ali. E as chances de dar erro é menor. Como eu já fiz até um vídeo anterior falando que existem alguns efeitos dos probióticos, os quais esses efeitos eles acabam impedindo que a gente prescreva probiótico para todo mundo. Que algumas pessoas podem reagir de forma negativa com efeitos colaterais exacerbados, né, frente aos probióticos e que a gente tem que suspender e não pode utilizar esse recurso nessas pessoas. E que a gente só vai saber na prática, porque não tem como a gente adivinhar
quem vai reagir de forma exacerbada e quem vai tolerar o probiótico. E já o prebiótico, pelo fato de a gente trabalhar com o que existe ali, né, a gente não vai estar adicionando nada, eu acredito que seja mais fácil da gente utilizar em qualquer indivíduo, de os efeitos colaterais exacerbados serem menores quando a gente adiciona algo e de a gente saber um pouco melhor quais efeitos a gente pode esperar com aquela intervenção, né? O que pode modificar ali. Então, a gente sabe, por exemplo, que as bifidobactérias vão aumentar, né? Como é conhecido o prebiótico por bifidogênico, ou seja, que aumenta as bifidobactérias, porque elas vão ser as que mais vão utilizar os prebióticos como substrato. E a gente sabe que elas são bactérias positivas, benéficas, associadas à saúde, então a gente vai estar promovendo o aumento delas. Então, qual seria o melhor? Né? Como eu falei no outro vídeo também, não existe um melhor ou um pior. São estratégias diferentes, vai depender do seu paciente. É ele quem vai ditar a regra. No sentido de o quê? Quem é aquela pessoa, qual a história que ela carrega, o que ela tem, qual é o objetivo. Então, tudo isso vai nortear a sua conduta. Então, você vai definir a conduta de acordo com o objetivo dele, com o histórico de doença, né? Com também a condição financeira desse paciente. Porque não adianta a gente prescrever um suplemento caro para uma pessoa que não tem condição de comprar. A gente tem que prescrever o que é acessível para aquela pessoa. Se é uma pessoa que tem dinheiro não é problema, a gente pode prescrever, então, qualquer suplemento sem se preocupar com o valor daquela fórmula. Mas se é uma pessoa que tem uma condição um pouco mais apertada, a gente tem que, então, saber o limite que ele pode ir, né, para não impactar, então, o orçamento dele e fazer uma coisa que ele consiga, então, seguir, né, naquele período e fazer o tratamento. Porque, lembrando, gente, não adianta nada a gente fazer uma prescrição linda, maravilhosa e perfeita e o paciente não seguir. E aí vai ficar lá na gaveta, e gaveta, amiga, não tem saúde, não vai ter efeito nenhum, nem no seu paciente, nem na gaveta, aquilo ali que você prescreveu. Então é importante que ele siga a sua conduta. Então, por isso que a definição de se usa pró, pré ou até mesmo a junção dos dois vai depender ali do seu paciente. Por isso que eu digo que é o paciente que dita. Não é ele que vai escolher, eu quero probiótico, você vai me prescrever. Não, não é assim. É o histórico dele, a história que ele te conta, que vai te dizer o que você vai prescrever, o que vai ser melhor para aquele paciente. Então, era isso que eu queria trazer aqui, né, para descontrair, para a gente entender um pouquinho como cada um funciona, né, e que não existe um protocolo engessado do que a gente tem que prescrever, do que é melhor. Porque às vezes o que é melhor para mim não é o melhor para você. E na consulta, na conversa, que a gente vai entender ali qual direcionamento a gente vai tomar e o que a gente vai, então, escolher para o paciente. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.